Na retrospectiva de hoje, vamos voltar ao mês de março deste ano, quando, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou mudança na Lei Maria da Penha, que autoriza delegados e policiais a concederem medidas protetivas. Veja como foi. A Lei 13.827 de 2019, que alterou trechos da Lei Maria da Penha, prevê que o agressor será imediatamente afastado do lar pelo delegado de polícia quando o município não for a sede da comarca, ou pelo policial pelo mesmo motivo quando também não houver delegado no momento da denúncia. Nesses casos, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas e decidir no mesmo prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no Supremo essa autorização de autoridade policial aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha, alegando ser de atribuição exclusiva do juiz essa função. Para a MB, os dispositivos ofendem o princípio da reserva de jurisdição, do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio. A entidade ressalta que, de acordo com o texto constitucional, entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador só pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou durante o dia, mediante autorização judicial, o que não seria no caso de violência doméstica. Não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delegado vir a penetrar no lar, domicílio local de convivência, sem ordem judicial, para retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando de sua liberdade. O advogado-geral da União se manifestou contra a ação por entender que os dispositivos vieram para complementar a lei. Destacou ainda que a cláusula de inviolabilidade domiciliar ressalva expressamente a possibilidade de ingresso de terceiros ou da autoridade pública em casa alheia para prestação de socorro. Fica muito claro que a norma impugnada não viola, como dito, a reserva de jurisdição. Tampouco levaria, como diz a autora, a um suposto estado policialesco, conforme dito há pouco. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido da AMB, por causa da ofensa ao princípio da reserva de jurisdição. Atribuir aos policiais, aos delegados de polícia, a competência para que, sem determinação judicial, promovam o imediato afastamento do agressor é medida que viola a reserva de jurisdição exigida para restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, começou o voto destacando recomendação internacional sobre a retirada do agressor. A ONU recomenda, quando houver uma alegação de perigo imediato de violência, a legislação deve fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua permanência a uma distância segura do sobrevivente. Estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex parte, sem qualquer audiência, e deve outorgar prioridade à segurança do sobrevivente sobre os direitos de propriedade e outras considerações. Então, essa recomendação internacional da ONU não prevê, como no mais das vezes os países não estabelecem, a necessidade sempre de ordem judicial. Moraes também fez questão de citar dados sobre casos de violência doméstica. Aproximadamente 17 milhões de brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. É um número absurdo. 4,3 milhões de mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. Para Moraes, houve uma adequação da lei à nossa realidade e, por isso, ele votou pela improcedência da ação, ou seja, os dispositivos são constitucionais. Afasto a afirmação, que é uma
das afirmações da autora, da MB, de que aqui haveria uma absoluta cláusula de reserva jurisdicional prévia. Ou seja, se não houver ordem judicial, não há possibilidade desse afastamento. Eu afasto isso porque a Constituição assim não exige. A Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, exige que o Estado assegure assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator e considerou os dispositivos constitucionais, entendendo que delegados e policiais podem aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Há um princípio basilar na Lei Maria da Penha, que está disposto no artigo 10º, jamais questionado. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis. Então, há várias espécies de providência, dentre outras, essa providência de não permitir o contato do agressor com a vítima.